Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que as pessoas elas me escrevem muitas mensagens, assim, desde que eu comecei com o meu canal no YouTube, no Facebook, as pessoas têm me perguntado muito, assim, sobre como que faz para você vir morar na Alemanha, como que é, né? Como que é para vir para cá, para morar aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso e falar sobre a educação e a saúde aqui, né? Pelo menos no meu convívio, né? No que eu sei, do que eu já vivenciei e vivo, né, todos os dias aqui. Então, eu vou começar falando desde que o Max foi para a creche, porque quando eu cheguei aqui, a Fabi já tinha 5, 6 anos e ela já foi então direto para a escola normal, para a primeira série, né? E aí lá na escola ela aprendeu a falar bem o alemão. Ela passava o dia todo na escola. Tá, e eu não sabia de nada, não sabia falar nada de alemão, nada mesmo. Então o Max foi pra creche, a creche fica logo aqui atrás, logo aqui. Faltava uns 2 meses para ele fazer 3 anos. Aqui o ano letivo começa, às vezes começa em agosto, às vezes começa em setembro. E aí o Max foi pra creche. E lá na creche, às vezes quando eu ia deixar o Max lá, eu sempre sempre orava nele e oro até hoje quando ele sai para ir para a escola. O Max tem 13 anos. O Max, quando sai para a escola, eu entrego ele nas mãos do Senhor para que Deus venha cuidar da vida dele, né? Para que Deus venha abençoar a vida dele, livrar de todo mal. Então, às vezes, quando eu ia deixar o Max na creche, quando eu chegava lá, as educadoras, nada contra, que eu sei que todo mundo tem aquele momento ali para tomar um café, para conversar com as outras, mas quando eu chegava lá todas as manhãs elas estavam todas reunidas ali conversando num lugar e aí eu entrava, tem várias salinhas ali divididas, crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 5 para 6, né? E aí eu entrava, aí o Max começava a tirar a jaquetinha dele, já começava a tirar sozinho e tirava o sapato, aí eu pendurava a mochilinha dele lá, que ia com a merenda dele e voltava para casa. Mas várias vezes, quando eu fui deixar o Max lá, eu via aquelas crianças brigando uma com a outra, enforcando, e eu ficava apavorada com aquilo. Eu digo, meu Deus, se acontece alguma coisa, essas mulheres estão aí. Várias vezes eu fui lá, chamava elas, dizia, ó, o menino ali tá brigando. Eu falava do meu jeito, sabe? Nem falava direito ainda ali. Que o Max já estava quase com 3 anos. E eu já estava quase 3 anos aqui e eu ia aprendendo devagar o alemão em casa, que eu ainda não ia para a escola. E aí eu mostrava para elas, falava para elas. Uma vez eu cheguei lá, o menino estava enforcando o outro de 3 anos, junto com o outro lá, e eu, meu Deus, aí eu tirava lá, e o garotinho ficava chorando, e o outro, que não sei o que, ficava reclamando lá, falando, chamava até palavrão para mim. Tá. E aí eu ficava assim preocupada, eu dizia, poxa, elas são muitas aí, eu sei que tem esse horário delas conversarem, mas eu acho que não custa nada ficar uma para olhar as crianças ali que estão chegando, né? Tinha mães que deixavam, tem mães que deixam seus filhos na creche a partir de 6 meses, bebês. E a partir das 7 horas da manhã. A partir das 7 horas da manhã, elas já deixam lá que vão trabalhar, mães que vão trabalhar. E aí, também já cheguei lá, já vi as mulheres trocando ali as crianças, tira a fralda, coloca a outra, não passa um paninho ali para limpar, né, o xixi do bebê, só coloca a outra fraldinha mesmo e pronto, tá? Mas mesmo assim eu ficava preocupada, porque eu deixava o Max lá e eu pensava, ai meu Deus, essas outras crianças vão maltratar o meu filho, isso, aquilo, coisa de mãe mesmo. E teve ano passado
Ano passado, aqui nessa creche, uma criança morreu, uma criança de 5 anos, mês de agosto. Eu lembro, até parou um helicóptero aqui, né, para socorrer. A gente ficou, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Ninguém sabia o que que era. E nessa hora a Fabi estava vindo do trabalho e a Fabi viu, estava todo fechado ali a rua, fecharam tudo. A criança foi brincar em cima de uma carroceria de carro, aquelas carroças que você pendura no carro e você pode colocar lixo dentro e levar para jogar alguma coisa assim. A carroça, essa carroceria tava para cima, a criança entrou, ficou embaixo e no que a criança ficou embaixo, o negócio veio, amassou a criança, esmagou a criança e a criança veio a óbito, morreu, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, quanta tristeza para uma mãe que deixa o seu filho lá, né? Deixa o filho na creche e com aquela certeza de que tem gente lá cuidando delas, né? Porque a gente sabe que criança você tem que estar, é um olho aqui e outro nela também, né? Tem que estar, é que nem uma mãe. Uma mãe mesmo, ela tem que ter, eu digo, não é nem 4 olhos, são 8 olhos que tem que ter, porque uma hora tá aqui, outra hora tá ali, é assim, criança é criança. E se a gente deixa lá é porque a gente tá confiando a nossa criança na creche, no trabalho das pessoas que estão lá para cuidar dessas crianças. Tá, e aí o Max ficou 3 anos, aí saiu não, ele saiu, ele já ia fazer 7 anos quando o Max saiu, porque o ano letivo, como começa em setembro, o Max foi para a escola, já tinha quase 7 anos, já ia fazer 7 anos. Foi para o primário, a escola de primeira a quarta série, que também é aqui pertinho de casa. E as crianças que ficam, né, que é da creche com ele, sempre é normal mesmo assim, a maioria das vezes eles formam aquele grupo, uma classe, e aí essas crianças vão estudar da primeira à quarta série sempre juntos, sempre juntos. Mas no primeiro dia da escola do Max, tinha outras crianças também de uma outra creche, que talvez se mudaram para cá e foram para a mesma sala da primeira série com o Max. E quando chega lá, no primeiro dia de escola do Max, as crianças pegaram o livro dele, jogaram tudo, jogaram na rua quando eles já estavam vindo para casa, abriram a bolsa dele, jogaram os cadernos dele, molharam tudo. Molharam todos os cadernos dele, né? Livro, essas coisas, a gente tem que comprar os livros das crianças aqui. E já começa daí, né? Esse bullying, né? Com as crianças. E aí eu fui com a mãe, conversei. A mãe era até uma educadora aqui também dessa creche. Aí ela falou, isso é coisa de criança. Tá, isso é coisa de criança, assim, as crianças elas brigam, eu já fui criança, eu já briguei muito na escola, eu tenho certeza, eu não era fácil, assim como continua tendo crianças sendo crianças e que fazem esse tipo de brincadeiras assim, mas eu acho que quando se trata de uma coisa mais séria, no caso, eram livros, eram cadernos que a gente tinha comprado, nós pais tínhamos comprado para o Max, e aí esses livros estragaram. Né? Os cadernos estragaram, o livro não, os cadernos estragaram. Aí ela ainda falou assim pra mim, quer que eu compre outro? Só custa 50 centavos, que não sei o que. Eu falei, quero porque 50 centavos também é dinheiro. E aí ela ficou chateada, a mãe ficou chateada, se a gente não reclama, né? Aí eles fazem coisa pior, podia até fazer coisa pior, que nem uma vez o Max estava vindo da escola, o Max já não queria que eu fosse buscar ele na escola. Eu ia deixar porque no outono aqui é muito escuro. É muito escuro e aí eu ia deixar ele na escola. Mas quando era para voltar, ele falava, mamãe, eu não quero que você vá me buscar porque os meus colegas todos voltam só. E como é só uma rua direto, eu falei, tá bom. Mas teve um dia que várias vezes, eu ia e ficava de olho nele. E teve uma vez que as ruas, ainda bem que aqui as pessoas elas obedecem assim a velocidade das ruas. E um dia eu tava olhando, o Max estava vindo com outra criança e havia um carro, o carro vinha devagar e o menino empurrou ele na frente do carro,
pra frente do carro. Aí tá, e aí ele se desviou, o carro também, o homem veio abaixou o vidro do carro e brigou com eles. Aí eu olhando de longe. Aí tá, aí no outro dia eu falei, Max, eu não quero mais que você venha com aquele menino, porque se esse carro veio na velocidade, tinha matado você. Aí ele, tá bom, mamãe. Aí esse menino falou pra mãe dele que eu não queria que ele andasse mais com ele. Aí um dia eu fui deixar o Max na escola, eu encontrei a mãe da criança e ela me perguntou por que eu não queria mais que o filho dela andasse com o Max. Eu falei que não tinha problema nenhum eles andarem juntos, mas que ele tinha que ter mais cuidado, porque ele tinha empurrado o Max e o carro ia batendo ele, ia atropelando ele. Aí tá, ela falou que ela ia conversar com o filho dela, aí desde aí a gente depois não se falamos mais, não nos falamos mais, e por isso ficou. Tá, aí essas coisas começam, assim, eu aprendi que a gente educa os nossos filhos primeiramente dentro de casa. Se você não educa os seus filhos dentro de casa, se seu filho pode fazer tudo dentro de casa com você, ser mal criado com você, ele vai ser lá na rua também. Ele vai ser com os outros coleguinhas também. E o Max, ele nunca foi menino de briga, ficar brigando, mas daqui para ali, os coleguinhas dele batiam nele, acertavam ele. Eu vi uma vez que uma menina bateu nele, que ele ficou todo roxo, que ela arranhou tanto ele, que só que ele ficou todo roxo. Ele chegou em casa com aquele rostinho assim, querendo chorar, mas não queria me falar nada, porque tinha sido uma menina que tinha batido nele. Mas mesmo que tivesse sido um menino, ele também não tinha reagido, porque o Max, ele não é menino assim de ficar brigando. Quando ele vê uma briga, ele quer ter distância. E por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque ele não sabe se defender. Ele não consegue se defender. Então, isso aí foi na creche, aconteceu na creche, essas coisas, né, das crianças estarem brigando, e também na escola. Agora o Max, ele saiu do primário, da escola primária aqui, e foi para uma escola que fica um pouquinho, 5 quilômetros daqui. Ele tem que pegar ônibus todos os dias para ir para a escola e volta de ônibus, né? Às vezes eu vou deixar ele, mas às vezes não. E quando o Max mudou de escola, na primeira semana da escola, eles começaram a brigar, os coleguinhas dele lá, os professores começaram a apresentar no primeiro dia de aula. O professor começou a apresentar um outro, teve aquela apresentação que a gente sempre tem, né? Eu sou o Max, tipo assim, ele não nasceu aqui na Alemanha, mas ele é alemão. O meu filho veio pra cá, ele só tinha um mês de vida. O Max fala português porque eu falo português com ele. E aí ele se apresentou lá. Quando foi na hora do intervalo, na pausa que eles têm lá para merendar e fazer outras coisas, os coleguinhas rodearam ele e, tu é estrangeiro, tu é isso, tu é aquilo, e começaram a empurrar ele para cá, empurra para ali, empurra para cá, empurra para ali, e começaram a bater nele. Começaram a bater nele porque ele é estrangeiro. O Max só tava o quê? Com 10 anos, 10 a 11, por aí, quase 11 anos. E aí começaram a bateram tanto nele que ele ficou todo roxo, chutaram as costas dele e jogaram o sapato dele pela janela da escola. E ele chegou em casa todo molhado, todo sujo, e ele não queria me falar. Ele não queria me falar o que tinha acontecido na escola. E eu sou sempre assim, as minhas filhas mais velhas sempre me perguntam assim, dizem assim pra mim, mamãe, tu gosta mais do Max do que da gente, mas não é que seja isso, gente. Eu fui mãe muito, muito nova, quem me conhece sabe, eu fui mãe bem novinha mesmo, a minha filha mais velha já vai fazer 28 anos, e aí eu aprendi, assim, depois que eu fui mãe, assim, a última vez já do Max, então eu já aprendi a ter mais paciência. Muita, muita paciência eu tenho, até mesmo com a Fabi, já da Fabi pra cá, pro Max, Deus já me transformou com essa paciência. E aí, quando o Max chega da escola, todas as vezes eu pergunto, filho, como que foi na escola? Tudo bem? O que você aprendeu? Vamos ver? Assim, todos os dias ele chegou da escola, eu gosto de olhar sempre no olho dele e perguntar isso pra ele. Às vezes eu conheço ele no olho dele, assim, quando ele não quer me falar alguma coisa. E nesse dia que ele apanhou
lá dos outros coleguinhas dele, ele não queria me falar. Ele não queria me falar porque os coleguinhas falaram que se ele falasse, no outro dia ele ia apanhar de novo. Só que eu percebi que ele estava sujo, ele estava diferente. Aí eu sentei com ele e a gente foi conversar. A gente foi conversar sobre o que tinha acontecido e ele me falou o que tinha acontecido e de imediato eu fui conversar com meu marido. Fui conversar com meu marido e falei para ele que isso não estava certo. Isso não estava certo porque daqui a pouco o Max ia ter medo de ir para a escola, não ia mais querer estudar, né? E poderia até mesmo se tornar uma pessoa má, né? Aí conversei com meu marido. Gente, eu nem falei para vocês no início do vídeo que eu só tô fazendo esse vídeo mais também, não só pelas perguntas das pessoas que me fazem essas perguntas assim no meu Facebook, como que faz para vir morar aqui, porque aqui querem dar uma educação melhor para os seus filhos, aqui é um país de primeiro mundo, e isso e aquilo outro, as pessoas acham que aqui elas vão ganhar dinheiro, vão ser bem recebidas, vão ser isso. Não é assim. É bem diferente as coisas. Quem é brasileiro que mora aqui sabe muito bem que as coisas não funcionam assim dessa forma. Aqui a única coisa que cai do céu é neve e chuva. É isso, dinheiro não cai do céu não, todo mundo tem que trabalhar, ralar mesmo. Então, perguntei, né, pro Max, ele me contou, eu falei pro meu marido ligou pra escola e falou pra diretora, e o Max falou o nome das crianças lá que tinham feito isso com ele, e aí os pais, eles ligaram para os pais de cada uma das crianças que tinham batido no Max, e as crianças ficaram de castigo, não foram pra escola, porque a diretora lá, o pessoal ia avaliar as crianças, né? E aí os pais tinham que dar os seus argumentos lá. Por que os filhos dele tinham que voltar para a escola? Tá, eles dizem, criança briga mesmo na escola. A criança é criança. Isso é coisa de criança, bater no outro. Mas não dessa forma, gente. Eles bateram no meu filho porque meu filho era estrangeiro aqui. Eles descobriram, né? Falaram lá. O professor que falou, não foi nem o Max que falou. O professor que falou que o Max era estrangeiro. Aí quando foi na hora da pausa, na hora do intervalo, eles pegaram meu filho e bateram. Bateram nele. Tá. E outras vezes também acontece coisas assim de professores, até mesmo os professores. Nessa escola que o Max está, a maioria dos professores são doutores. Então, as crianças têm que tratar eles com um respeito ainda maior, né? Não só de um professor que você tem que respeitar. Claro que a gente tem que respeitar os professores, não só os professores, mas você tem que respeitar as pessoas em si. Mas a partir do momento que você respeita as pessoas, você também quer ser respeitado. Não é porque é criança que você vai maltratar. Né? Não é porque é criança que você tem o direito de falar o que você quer. O meu filho já chegou várias vezes aqui em casa chorando, dizendo que os professores falaram para ele que essa escola não é para ele. Falaram para ele que era melhor ele sair dessa escola porque ele não vai aprender nada, que ele não vai ser ninguém, porque ele é um estrangeiro. Eu não sei quem for mãe aí, quem tem essas coisas, esses filhos que moram aqui na Alemanha, que estudam em escolas aqui. Se você presta atenção no seu filho quando ele chega da escola, se eles comentam também sobre isso, por favor, me escreva aqui embaixo nos comentários, porque eu preciso muito saber disso. Porque isso não é normal. Os professores maltratarem as crianças com palavras. É tipo, se você tá passando um assunto lá, tem um assunto novo, se você não entendeu, você tem que levantar a mão. Aula participativa também isso, né? Se você não entendeu, você levanta a mão, o professor normal, o professor perguntar o que é, e o aluno dizer que ele não entendeu o assunto, o professor explicar novamente. Agora, se levanta a mão mais de uma vez, você é um burro, você não é para estar aqui, você é isso, você é aquilo, aí eu digo sempre assim para mim, que hoje eu sei a minha verdadeira identidade, eu sei quem eu sou, porque Deus já disse quem eu sou, né? E eu sempre
eu sempre transmito isso para os meus filhos. Eu digo, filho, não é porque o professor fala que você não é, que você não vai ser, né? E você sabe de onde você veio, você se conhece, você sabe que você tem capacidade. Quem que não tem, gente? Eu sei que tem aquelas crianças que são, sabe, que tira nota 10 em tudo. Tem essas pessoas, essas crianças que são um gênio mesmo, né? Eu acho isso lindo, mas tem as crianças que têm dificuldade também para aprender, né? E os professores estão ali para ajudar as crianças. As crianças vão para a escola para elas aprenderem, Agora, as crianças vêm faltar, ou o professor vem faltar com respeito com as crianças. Gente, eu acho assim, é um absurdo. É um absurdo isso, o que os professores falam para as crianças aqui. Um dia eu vou pedir para a Fabiola fazer um vídeo também e contando a experiência dela na escola, porque ela tem uma experiência terrível na escola alemã. Terrível. A minha Fabi também. Eu só tô falando aqui do Max, contando do Max, da creche até do primário até a escola onde ele tá, que é onde ele vai terminar para poder depois entrar em uma faculdade, né? Mas é horrível. E essa semana passada a gente teve um problema aqui com o Max, né, na escola. Ele se machucou na aula de esporte, né? Ele quebrou o pulso dele do lado esquerdo, fazendo esporte lá e quebrou o pulso. E aí, normal é quando uma criança se quebra ou acontece alguma coisa, a pessoa chama a ambulância, chama uma emergência, né? Porque ele tava chorando de dor. E aí ligaram aqui para casa e pediram que eu fosse buscar ele, que eu fosse buscar o Max porque ele tava chorando de dor, que ele tinha se machucado. Tá. Peguei o carro nervosa, saí, fui buscar o meu filho na escola. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, ele tá chorando de dor, você leva ele para casa ou você leva ele para uma emergência? Levei ele para emergência, no hospital. Eu saí tão nervosa, que eu saí assim, ó. Uma blusa assim, não coloquei uma jaqueta, não coloquei nada. Peguei o carro, fui embora buscar o meu filho. Quando eu cheguei lá, peguei ele, levei ele para emergência. Aí ficamos lá na fila, a Fabi que entrou com ele para dentro do hospital, só podia entrar uma pessoa por causa desse negócio aí, dessa doença. E então aí eles bateram um raio-x, fizeram um raio-x do braço do Max, e imediatamente eles falaram, não, quebrado o braço dele, o pulso dele quebrou mesmo, o osso, e ele precisa fazer uma cirurgia de emergência. Então eles ligaram para uma outra clínica que fica numa cidade aqui perto e falaram, vão direto para lá porque tem que fazer uma cirurgia. A gente foi, isso foi quarta-feira da semana passada, dia 9 foi, acho que foi dia 9. E aí eu fui direto para essa clínica. Quando chegaram lá, eles prepararam logo o Max, deram um remédio para ele, que ele estava sentindo muita dor. E perguntaram como que tinha acontecido, quem que tinha levado ele para o pronto-socorro, tudo. E aí Max falou que tinha sido eu que tinha levado ele. Eles falaram, mas por que a escola não chamaram a emergência? Isso é um caso grave? Você quebrou? Isso aqui quebrou? Por que uma professora de esporte, porque eu acredito que uma professora de esporte talvez ela saiba, né? Saiba ver o bracinho dele, a mão dele tava toda solta, porque quebrou mesmo, além de estar solto, tava lá pro outro lado, virado assim. E aí fiquei lá na emergência, na clínica com ele, esperando a hora da cirurgia. E até a noite, isso era 12 e pouco horário daqui, né, horário de almoço. Que era o horário que ele estava fazendo o esporte lá na escola. E aí, como ele tinha comido umas 10 e pouco, então o médico falou que era melhor a gente esperar um tempo para a comida sair mais do estômago, não sei, para não dar problema quando ele tomasse anestesia. E aí ele tomou anestesia, a gente saiu de lá, já era 7 horas da noite, eu vim embora para casa, meu marido foi para ficar com ele. E assim, depois da anestesia, ele ia voltar para casa, né, depois que ele acordasse. E aí, voltei para casa e o Max foi operado, colocaram 2 pinos aqui no pulso dele, colocaram os 2 pinos, e a mão dele, o braço dele tá enfaixado até aqui, enfaixado, não é engessado não. E daqui 4 semanas ele vai fazer uma nova cirurgia,
E aí o médico falou que a mão dele não vai mais voltar ao normal, que a mão dele vai ficar dura. Eu já repreendi em nome de Jesus, porque é Deus quem sabe de todas as coisas, e eu creio que em nome de Jesus que eu mando meu filho vai sim voltar, vai ficar bem, né? Porque ainda é novinho, eu acredito que o osso ainda vai encaixar lá com o outro. E ele já vem dando esse diagnóstico aí, né? De que não vai dar certo. Mas vai dar certo sim, em nome de Jesus. Pois é, gente, mas antes disso, quando eu fui para emergência com ele, com o Max, a gente ficou 2 horas lá esperando para fazer esse raio-x, né? E a fila tava quilométrica. Eu não fiz vídeo lá porque não era a hora, não era o momento, eu não tava com coisa para fazer vídeo ali de pessoas que estão doentes esperando ali na fila de um hospital, porque isso é coisa grave. Se elas estão lá é porque elas estão com dor, estão sentindo alguma coisa, né? Mas não é diferente do Brasil. A saúde aqui não é diferente do Brasil. Você fica na fila, você marca consulta. Se você quiser uma consulta, fizer uma consulta hoje, talvez você vai ser atendida daqui 3 ou 6 meses. É assim. Não é diferente do Brasil. De jeito nenhum, fora que aqui você precisa ter como é que fala aquele negócio lá que você tem que pagar para o seguro de saúde, eu acho que é assim. Você tem que ter isso, porque se você não tiver uma cartinha que você tem, e o nosso é privado, né? No caso privado é uma coisa assim particular, posso dizer assim. No Brasil seria particular, mas você é tratado da mesma maneira. E não importa se você paga menos ou se você paga mais, ou se você não paga, se é pago a cidade que paga o seu seguro, né? Você é tratado da mesma maneira. Isso eu acho bom também, porque eu acho que o ser humano, ele tinha que ser tratado sempre igual, né? Porque eu tenho mais, o outro não tem, que ele vai ser tratado de uma forma diferente. E nisso aí eu concordo, eu gosto dessa maneira deles, como eles tratam as pessoas aqui, todos iguais, sabe? Que nem eu acabei de falar, a gente tem um plano de saúde bom, né? Mas se eu quiser uma consulta, eu vou esperar igualmente como um outro que tem um plano de saúde da cidade, do estado, no caso, né? Eu vou esperar igualmente como ele, né? Porque eu tenho dinheiro que eu vou chegar lá e vou pagar e vou fazer a cirurgia ou vou fazer o exame que eu quero. Não é assim que funciona. E outra sobre escola. A escola, os professores, quando o Max estava aqui no primário, voltando para a escola de novo, quando o Max estava no primário, os professores, quando chegam na quarta série, pro final da quarta série, eles querem escolher a escola que o teu filho vai. Aqui tem 4 tipos de escola. Tem o ginásio, tem o Realschule, mais sei lá o quê, e tem o Hauptschule, que é uma escola que é muito baixa, posso dizer assim. Parece que é até uma escola da quinta ou oitava série. Depois daí ou você faz um curso para você ser faxineira, ou você não tem muitas oportunidades para você fazer, não. Se você termina nessa escola aí que ela é muito baixa, você não tem você não consegue fazer uma faculdade. Essa é a verdade. Você não consegue fazer uma faculdade. Se você estudar, se você tiver essa escola aí, esse nível dessa escola. E o Max, ele tá numa escola que nessa escola eles só aceitam quem é filho de médico, quem é filho de advogado, quem é uma criança assim que é bem um gênio mesmo. Não precisa, se a criança for um gênio mesmo, assim, que ela tirar 10 em tudo, ela pode ir para essa escola. Mas se não for, não pode. Não pode. Tanto que quando a professora falou, não, eu falei pra ela que eu queria que o Max fosse pra essa escola. Falei, não, se ele for pra essa escola, ele não vai mais brincar, não vai poder mais, nem tem tempo nem pra olhar na janela. O tempo dele é só de estudar, 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 estudar e estudar. Ele vai ser só pra estudar. O Max, na escola dele, na sala dele, tem 2 meninas que são dessa gênio mesmo. Tiram 10 em todas as matérias. Em todas mesmo, em todas que você possa imaginar aí. 2 meninas. Aí o Max disse que já perguntou para elas como que elas conseguem fazer assim tão rápido e sabe tudo aquilo lá. Elas falaram que elas estudam dia e noite.
E isso eu também não acho legal, gente. Criança tem que ser criança. Criança tem que ter o seu tempo para brincar, para ser criança de verdade, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu Deus, eu brinquei muito de boneca, brincava de casinha, fazia aquelas casinhas no fundo do quintal, brincava. Hoje em dia aqui na Alemanha você não vê isso. Você não vê, as crianças quase não visitam uma outra. O Max tem um coleguinha que sempre vem aqui com ele, ou ele vai na casa desse amiguinho dele lá. Mas o resto, assim, não tenho tempo. Meu pai diz que é pra mim estudar. Ah, eu não tirei 10, eu tirei 9, eu tô de castigo. Eles falam assim, os coleguinhas do Max. Aí o Max falou assim, eu tirei 5, eu tirei 6, a minha mãe não me coloca de castigo. Mas sabe por que eu não coloco meu filho de castigo? Porque eu sempre digo pra ele, filho, você não conseguiu agora, mas no outro você vai conseguir. Porque não adianta o meu filho, ele tá estudando para ele ser o que ele quiser ser. Ele não tá estudando para ele ser o que eu quero que ele seja. Não sei se vocês me entendem, né? Eu sempre falo para ele, eu sempre falo desse jeito para ele, filho, você consegue ser tudo que você quiser se você continuar, se você correr atrás dos seus objetivos, você estudar para você ser aquilo que você quer ser. Né? Então, eu não vou colocar o meu filho de castigo. Eu vou falar para ele, sempre quando ele tira a nota baixa, eu dou um abraço nele e eu digo, filho, se não deu dessa vez, da outra vez vai dar. E sempre dá. Sempre dá. Ele fala, todas as vezes para mim, ele fala assim, mamãe, dessa vez eu tirei uma nota boa, mamãe. Eu digo, tá vendo, filho? Aí eu peço sempre para ele agradecer a Deus, orar, pedir perdão ou orar agradecendo a Deus, mas isso aí eu peço sempre, isso não é só na hora ali que tá precisando de uma nota boa, ou que vai fazer uma prova, ou que isso, que aquilo. Não. Agradecer a Deus todos os dias pela vida. Pela vida. É que nem como aconteceu essa outra semana, né? Que quebrou ali o pulso dele, que quebrou o braço dele. Poderia ter acontecido algo pior? Poderia. E foi culpa também da escola. Meu marido ligou para a escola e perguntou lá por que eles não chamaram uma emergência antes para socorrer o meu filho. Ele falou, a gente não sabia, pensando que era só tinha só torcido o braço e que tava doendo, só isso. E deixaram ele lá com dor, ele ficou lá com dor e eu que tive que levar ele na emergência, né? Então é isso, gente, é para vocês saberem, para as pessoas, até dando a resposta para as pessoas que me escrevem muito. Eu quero ir embora desse país, quero ir embora desse Brasil, porque esse Brasil é uma merda, porque esse Brasil é isso, porque esse Brasil sabe, falam coisas horríveis do país, do seu país, da onde você tá. Mas, gente, aqui não é diferente, não. E aqui, outra, se você vem daí, aqui não é um amigo, eu não posso hospedar você dentro da minha casa para você morar até um tempo que você vai alugar um quarto para você, não. Porque, no caso, eu faço isso, acontece alguma coisa com você, você precisa de médico, vai ser eu que vou ter que pagar. E uma consulta num médico que você não tem um plano de saúde, que você... É horrores. É horrores. Eu não posso fazer isso, até mesmo para você que quer vir passear aqui na Alemanha, você tem que vir já comprar a passagem com seu seguro de saúde, caso aconteça alguma coisa, você poder ir a uma emergência para socorrer você, porque eu não posso fazer isso por você. Me desculpe, mas eu não posso fazer isso. E é dessa forma, gente. Eu sempre falo assim, digo mesmo, quem me segura aqui nessa Alemanha é Deus. É Deus, porque às vezes eu passo tantas coisas com essas pessoas. As pessoas aqui, elas são muito... Elas te desprezam, elas uma hora falam com você, outra hora elas viram a cara. Igual quando o Max estava na creche, quando ele estava na outra escola também, na escola primária, eu chegava lá, às vezes dava bom dia, às vezes me dava bom dia, às vezes viravam a cara, às vezes, que não sei o que ela não fala alemão, que é isso, que é aquilo outro. Eles te rejeitam. A gente é muito rejeitada aqui e principalmente, eu já sou rejeitada pelos próprios alemães e principalmente pelas pessoas que são estrangeiras. Eu sou rejeitada aqui. Eu já ouvi tantas coisas, por isso que eu sempre falo, é Deus que me sustenta, é Deus que me faz assim, ter força para viver nesse lugar, para aguentar tudo isso aqui, porque não é fácil, e principalmente quando você tem filho.
principalmente quando você tem filho. Então, eu vou fazer um pedido aqui para você, mãe, que mora fora do país, que mora fora, né, até mesmo no Brasil, né, que essas coisas acontecem, né, que nem a gente viu, passou a reportagem da menina, da brasileira que apanhou lá em Portugal. Preste atenção no seu filho, acredite no seu filho quando ele falar alguma coisa pra você. Não faça, não seja que nem aquelas mães. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: se apanhar na escola, se apanhar na rua, quando chegar em casa, apanha também. Não faça isso, porque o seu filho vai ficar com medo de você e ele vai apanhar. Se ele apanhou na escola, ele não teve coragem de falar pra você, porque você fala isso pra ele vai continuar apanhando lá. Ele vai continuar apanhando, por quê? Porque ele não tem uma pessoa que ele possa confiar. Que ele possa contar o que ele está passando, o que ele está vivendo. Isso é ruim. Isso é ruim para os nossos filhos, para o crescimento dele, para o desenvolvimento do nosso filho quando está passando por esse tipo de coisa. Então, por favor, tenham paciência com seus filhos e procurem ver o que está acontecendo, o que está se passando com eles, né? E seja paciente. Seja paciente e vá em cima, vá lá e denuncie ou faça alguma coisa. Aqui em casa, eu já quis denunciar várias vezes esses professores, mas o meu marido sempre fala assim: Nath, não pode fazer isso, os professores são Deus. Eu digo: não, os professores não são Deus. Os professores não são Deus, eles estão ali para ensinar os alunos, para ensinar as crianças, não para maltratarem as crianças. Porque, gente, eles só não batem nas crianças, né? Pelo menos com meus filhos, já aconteceu várias vezes. Mas a palavra, muitas vezes, a palavra dói muito mais do que uma porrada, do que você bater numa criança. E essas palavras, se você, mãe, se você não sabe aconselhar o seu filho, se você não sabe lidar com a situação, ele vai engolir aquilo vai ficar no coração dele e ele pode, sabe, se transformar numa pessoa ruim ou até mesmo tratar as pessoas ruins como tratam ele. Porque essa é a lei aqui na Alemanha. Essa é a lei. O meu esposo fala assim: isso aconteceu comigo também quando eu era criança, os professores também eram assim. Então, no caso, aconteceu com ele, então ele acha normal isso acontecer hoje com o filho dele. Mas eu não acho isso normal. E isso não é normal. A gente não tem que fazer com que isso se torne normalidade aqui. Pelo menos na vida do meu filho, não. Eu digo: não, isso daí não vai acontecer. Não quero que isso aconteça na vida do meu filho. Eu não vou deixar isso acontecer mesmo. Não, de jeito nenhum. E então é isso, gente. Aqui não é um país que você vai vir para cá e vai chover dinheiro em cima de você e você vai ter sabe, vai viver flores aqui. Não é desse jeito, não é dessa forma. As pessoas são muito preconceituosas, principalmente com estrangeiros. Os alemães em si, digo mesmo, os alemães em si, eles já são preconceituosos com eles mesmos. Com eles mesmos. Então, e quanto mais com outras pessoas, né? Que eu vivo esse preconceito aqui dentro da minha casa. Aqui dentro da minha casa, como eu já falei no outro vídeo. E eu não vivia o preconceito. Eu vivo o preconceito todos os dias. Todos os dias eu escuto tantas coisas, mas é que nem eu já falei. Eu tenho meu marido ele me respeita e as palavras das pessoas que elas falam pra mim tanto faz como tanto fez, né? É o meu marido que tem que saber quem eu sou, é ele que tem que gostar de mim, é o respeito dele que eu quero ter e eu tenho isso. Então, pra mim, isso aí das pessoas tanto faz como tanto fez. Tá bom? E é isso, pessoal, só respondendo as perguntas e agradecer vocês aí pelo vídeo, que ficou longo, mas eu falei tudo que eu tinha pra falar. Tudo que eu tinha pra falar e agradeço cada um de vocês que se assistiram esse vídeo até o final, né? Deus abençoe cada um de vocês e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!